Muito bem. Esse é o nosso assunto de hoje. Vamos tratar sobre o que se chama séries alternadas, tá? E aí coloquei a definição de que é uma série alternada. Vamos ver um pouquinho. Tá uma série dessa forma, né? Que quer dizer dessa forma, né? Onde os numerinhos, né, os símbolos mais e menos, sinais mais e menos, estão alternando, estão trocando. Aqui tem mais, menos, mais, menos. E aqui, esse numerinho aqui sozinho, sem o sinal, é o positivo, tá? Tem que ser positivo, tá? Então, séries alternadas são séries dessa forma. Séries onde os termos vão alternando de positivo para negativo, ou de negativo para positivo, tá bom? Certo? Por exemplo, aqui, né, você tem esse exemplo aqui. Então, tá, só uma coisa, tá? Pode começar em A1, assim, positivo ou negativo, tá? E só vai alternando, só isso, tá? Outra coisa, o termo geral de uma série alternada é esse aqui, tá? O termo geral, tá? Esse AN não é o termo do geral. Esse aqui é o termo geral, tá? Tudo bem? Então, um exemplo. Temos isso aqui. Menos 1 elevado a n mais 1 vezes 1 sobre n, né? Isso me dá uma série alternada. Esse aqui, vocês lembram, ele vai sempre trocar de sinal. Né? Quando n vale 1, aqui vale n mais 1, seria 1 mais 1, 2, então isso vira par, isso vale 1. E teria 1 sobre 1. Certo? É a mesma série harmônica, só que com sinais alternando, tá? Mais, menos, e assim vai, correto? Então é isso. Esse é um exemplo de uma série alternada, ok? Não é a série harmônica, tá? Porque a série harmônica tem todos os termos positivos, tá? E notem que o 1 sobre n é positivo. Essa parte tem que ser positiva. E depois tem que ter um alternadorzinho aqui, tá? Então, isso é para nós uma série alternada. Bom, séries alternadas às vezes convergem, às vezes não convergem, tá? Isso a gente vai ver depois. Mais um exemplo, claro, seria esse aqui. E a série geométrica, a gente acrescentou um alternadorzinho. 1 meio, menos 1 meio, 1 sobre 2 ao quadrado, 1 sobre 2 ao cubo, 1 sobre 2 ao quarto, e tem sinal mais, menos, e assim vai. Ok? Aí temos dois exemplos de séries geométricas, né? Perdão, séries alternadas. Então, por isso que a gente é natural, né? Perguntar se isso converge ou não converge, né? Tá bom? Então, séries alternadas são dessas, tá? Que cada número vai alternando entre positivo e negativo, ou positivo e negativo, certo? Tá? Então é isso, né? Isso aqui não pode ser representado mais como uma função, tá? Mas se você quer representar isso aqui, né? Num desenho, a gente tem uma... Então, vamos lá. Digamos que temos um... Opa. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Tem um mouse aqui. Tá certo. Então, aqui está um. Digamos, aqui está o 2. Aqui está o 3. Então, para 1, digamos que corresponde o... Aliás, essa série, né? Menos 1 elevado a n mais 1, 1 sobre n. Bom, quando n vale 1, isso vale 1 mais... Perdão. Menos 1 meio, mais 1 sobre 3. Como é que é essa série, né? Então, para 1 vale 1. Digamos que 1 está aqui. Então, vale positivo. Ok? Para 1, eu tenho 1. Para 2, eu tenho... Bom, a sequência. Vamos colocar a sequência primeiro.
Então, a sequência vai ser menos 1 meio. Aqui está o 1 menos 1. O menos 1 meio está aqui. Tá vendo? E para 3, 1 terço. Estou falando da sequência desses termos. Os termos gerais estão aqui. Esse. Agora, resta saber se isso vai convergir, né? Afinal, seria assim. A soma dessa área menos a soma dessa área mais a soma dessa área menos a soma dessa área aqui menos 1/4, mais a soma de 1/5, né? Menos a soma de 1/6, mais a soma de 1/7. Tá vendo? Então, eu não sei se vai convergir ou não, né? Mas a gente vai ver um critério para saber se isso converge ou não, tá bom? Vamos lá. Então, tem dois exemplos aqui, bem claros, tá? Então, como saber quando uma série converge ou não? Uma série alternada converge ou não? Temos aqui o que se chama o teste da série alternada. Teste da série alternada. É a série ou critério de Leibniz, tá? Ok? O que ela diz? Então, se você tem uma série, tá? Lembrando, o que é uma série, né? Então, você tem duas formas, né, na série alternada, lembra? Você tem isso, explicado por uma coisa assim, né? Assim, opa. Isso, opa. Isso. Ou essa é a série alternada, tá? Para lembrar. Aqui pode ser só N. Pronto, esses dois tipos você tem, né? Então, se em uma série alternada você tem isso ou isso, claro, né? Se nós temos que esse carinha aqui, não o termo geral, senão somente esse aqui, for decrescente, veja, essa sequência formada pelos ANs aí, for decrescente, quer dizer, o AN maior que o AN mais 1, para todo ele, e o limite, e ainda isso vai para zero, que esse aqui vai para zero, então a série converge. Ó. Então, basta ter uma série alternada, tá? Se os termos vão para zero, a série converge. Ok? Isso que diz aí, tá? Bom, aqui, então, com isso, vamos ter um exemplo. Qual seria esse exemplo? Essa série alternada, né? Com a série harmônica. Ok? Tem 1 menos 1 meio, 1 terço, 1 menos 1 quarto. Os termos, esse aqui tirando o sinal, esse aqui tirando o sinal, eles estão decrescendo. E ainda o limite do AN, né, desses aqui, não do termo geral, não de tudo isso, senão o limite disso aqui vai para zero. Então, essa série cumpre todos os requisitos do teste da série alternada de Leibniz, portanto, essa série converge. Tá bom? Isso é curioso, né? A série harmônica, quer dizer, quando não tinha esses sinais aqui, era tudo positivo, não convergia, mas agora sim, dessa forma, ela converge. Tá bom? Então, isso que eu escrevi aqui, tá? Então, essa série aqui vai convergir, tá bom? Por quê? Porque esse termo, não vou falar o termo geral, senão esse termo aqui, esse elemento aqui, o AN, vai para zero e é decrescente, tá? AN maior que AN mais 1. Perfeito. Então, tá feito, tá? Posso até colocar mais um exemplo aqui. Uhum. E aí, essa série aí, converge ou não? O que vocês podem dizer? Converge. Essa série aqui, seus colegas estão dizendo converge. Tá bom, então vamos pensar assim. Algo parecido.
Eu vou trocar aqui. E aí, essa série converge também? As duas convergem? O que você acha? Essa não converge? Tá, ainda vou. Então, para vocês lembrarem. Isso aqui converge? Isso aqui converge? Converge. Por quê? O P é maior que 1. Isso, a série P, né? Ok, então aí você está lembrado disso. Muito bem. Ok. Muito bem. E essa série aqui, sem isso aqui, converge? Isso aí, Jorge. Não converge. Mas se eu volto a colocar, converge? Aí me falaram que não, né? Tá. Vamos ver se isso aqui satisfaz o que a gente quer, né? Tá. Esse primeiro eu acho que todo mundo já acha que não converge, que converge, então. Basta analisar que esse termo aqui é decrescente e ele vai para zero. E nesse caso ele satisfaz, parece que isso, tá? Tá, deixa eu ver. Solução. O limite disso aqui, desculpa aí. O limite disso aí vai para onde? Quando ele vai para o infinito. Isso vai para onde? Zero. Para zero, né? Isso aí tranquilo, certo? Ok. E ele é decrescente? Quer dizer, o AN mais 1, esse aqui satisfaz essa relação, né? O AN tem que ser maior que o AN mais 1. Sim. E aí, o que você acha? Vamos lá. Ok. O AN, esse carinha aqui, esse aqui. Então, ele é maior que aqui seria, né? Isso é verdade? Sim. É verdade, né? Tirando isso aqui, eles têm igualzinho, né? E essa expressão aqui é bem maior que esse aqui, tá? Uhum. Vamos lá. Então, isso, ok. Aí esse aqui é igual a o AN mais 1. Então seria converge. Converge. Então, esse aqui. Bom, vou tentar ver se isso converge ou não, né? Então, solução. Primeiro, 2 sobre 3, né? Esse aqui, vou fazer a mesma coisa. O limite disso aqui vai para zero? Vocês concordam, sim ou não? Vai para zero, né? Aí não tem problema não. Pronto. Será que é verdade isso aqui? Eu vou tentar demonstrar que isso aqui é decrescente. Será que é decrescente? Tá, vamos fazer assim primeiro. N. Vamos colocar assim. N é menor que N mais 1, né?
Isso aqui é menor ou não? N é menor que N mais 1? Quando N, ele está tendendo para infinito, então isso vale sempre, né? Isso aqui é verdade, concorda? Certo? O expoente do N está trocado, professor. Tá. Agora sim, né? Agora tá bom, né? Show. Tá. Vamos tentar fazer a mesma coisa. Será que funciona? É claro que se eu elevo ao quadrado, você mantém a desigualdade? O que você acha? Eu posso manter a desigualdade? Sim, né? Porque a função quadrado, a função quadrática, é uma função crescente? Não, mas é uma função crescente quando o x é maior que zero, né? Aqui está o zerinho. Para cá, ele é uma função o quê? Crescente. Então, mantém a desigualdade. Então, tá certo. Tá. Agora, será que funciona isso aqui? Eu vou levar a 1 sobre 3, né? Quer dizer, isso significa elevar a tirar a raiz cúbica, certo? Tirar a raiz cúbica. Significa tirar a raiz cúbica. Será que é verdade, sim ou não? E aí, o que você diz? Mantém a desigualdade, sim ou não? A raiz cúbica mantém a desigualdade? Mantém, correto? Por quê? Raiz cúbica, por exemplo, vamos lá. Vou pensar, a função raiz cúbica, na verdade, é assim, né? É parecer com raiz quadrada. Né? A raiz cúbica é assim. Tá? Que é a inversa, né? Da função x ao cubo é assim. E a inversa dela vai ser uma coisa assim, né? É crescente. Então, ela mantém desigualdade. Então, tá certo. E aí? Eu vou inverter agora, quer dizer, eu vou aplicar a função inversa, né? E aí, claro, vocês vão perguntar isso aqui, né? Tá? E aí, o que você tem a dizer, tá? Essa desigualdade vai ficar aqui. Qual sinal eu vou colocar? Qual dos dois? Maior, maioria de votos, é isso mesmo. Tá certo. Vai. Então, eu consegui, não? Olha só, o que é isso aqui? Não. Esse aqui é o AN, ou não? Deixa eu ver. É o AN. E esse aqui é o quê? O AN mais 1. Então, conseguimos ou não? O que você acha? O limite disso aqui vai para zero. O AN é maior que o N mais 1. Então, se aplica o teorema de Leibniz. Então, a nossa série, esse aqui, bom, essa série, já falamos dela, converge. Ok, agora esse aqui, pelo critério de Leibniz, ele converge. Pelo teste, nós chamamos de teste que é da convergência, aqui, como chamamos isso aqui? Deste da série alternada. Tá? A série essa série converge. Pois é, né? O que parecia que não ia convergir, agora converge. Ok? Certo? Todo mundo tranquilo? Deu para entender? Tá bom? Então, esse ingrediente aqui, da série alternada, acrescentou algo a mais, tá? Isso aqui é decrescente, vai indo cada vez mais para zero. E isso aqui ajudou demais. Ok? Bom, agora fugindo um pouquinho do assunto, a gente vai entrar numa definição aqui.
se chama o resto de um somatório. Então, suponha que você tem uma série e ele converge para um número S. Esse quer dizer, nossa série converge. Existe um numerinho para o qual converge, tá? Tipo, a série geométrica converge para um número, ok? O que vai acontecer? Muitas vezes a gente não sabe o valor exato, né? Como é o caso aqui. Esse aqui, a gente sabe que converge, correto? Mas você não sabe para onde é que ela converge. Ok? A gente sabe que ela converge, mas não sabemos para onde é que ela converge. Então, qual seria a forma mais natural de calcular uma série dessas, né? Deixa eu... Veja, vou fazer antes de terminar aqui. Então, vamos ver essa série aqui. Ela seria assim, né? Quando n vale 1, isso aqui seria 1, 1, 1. 1 mais... Não, agora como vai tocar de sinal, vai ser menos, né? Isso aqui... Oh, desculpa, tira esse aqui. Então, quando n vale 2, tá vendo? 1 sobre 2, raiz quadrada de 2, perdão, 2 ao quadrado 4, né? E raiz de 3. Olha só que coisa, né? Mas, eu vou fazer a conta só desses dois aqui. Eu sei que isso aqui não é igual, tá? Porque ainda tem um monte de coisa, tá? Falta mais elementos, né? Falta esse elemento aqui. Eu vou colocar mais um, então. Quando ele vale 3, aqui vai. Mais, menos, mais. Mas isso aqui está me levando para onde? Para esse valor, 0,85079. Mas será que, se eu vou acrescentar mais um, será que vai ter uma diferença grande com o que eu já calculei? Né? Por exemplo, quando ele vale 4. Deu esse número gigantesco aí, né? Ok. Então, bom, esse número ele só reescreveu de outra maneira, né? Vou tentar fazer assim. Aí está. Tá vendo? Vamos fazer de novo. Tá, esse foi o valor anterior, tá? Então, isso aqui. Fazer cálculo assim. Tá vendo a diferença entre os dois? Quer dizer, eu estou calculando as primeiras contas e não estou conseguindo, entre aspas, né? Não estou conseguindo achar o valor. Estou me afastando, não sei se algum dia. Quantos números, quantas somas serão suficientes para calcular, né? Aí, 0,79593. Quantos números será que é suficiente, né, para calcular fazer uma boa conta? Até quando, né? Com certeza, a primeira conta que eu fiz, está longe do que a gente quer. Aqui, esse aqui, parece, não sei. Então, se a gente colocar mais termos, perdão, aqui é mais, menos, mais, menos, mais, menos, e aqui coloco 6. Aí deu 0,49308. Tá aí, 0,49, tá estranho, né? Tá ficando por aí perto do 0,4. Acrescenta. Vou diminuir o tamanho aqui. Digamos 7. Vamos ver. Aí 0,76636. Mas parece assim, que o valor está entre 0,49 e 0,766. Parece que está por aí, né? E como saber até onde eu tenho que chegar, né? Vou colocar isso aqui, 8. Né? Para ter uma ideia. Então, a gente não vai ficar o tempo todo aqui fazendo essa continha, né? Ok? Aliás, fazer isso com o computador está parecendo, entre aspas, fácil, mas mesmo assim, dá um trabalho gigante, né? E se eu fizer à mão, como fizeram há muito tempo atrás, né? Os matemáticos, claro que eles não fizeram à mão, eles pensaram como
como chegar a uma resposta sem fazer as contas, né? Então, deixa eu fazer assim. Eu vou colocar isso aqui, se soma até 8, por exemplo. Até onde vai isso? Ele faz também, tá? Meu computador faz. Aí deu esse número. Ah, vou fazer até 9. O que que acontece? Tá aí. Vamos colocar 20. Será que... Bom. Olha só. Ele tá 0,569. Vou colocar 21 agora. Está oscilando entre os dois números, 0,7 e 0,56. Tá esse aqui está diminuindo, está aumentando. Vamos colocar 40. Estou me arriscando. Ó. Aham, ele subiu, o 0,59 está aumentando. E se coloco 41, quando toca ímpar. Tá vendo? Agora os dois valores estão ficando 0,593, 0,677. Tá interessante. Ah, vou colocar agora 60. O que acontece? 0,603, tá? Vou apagar todos aqui. Isso quando vale 60 em 60, né? Com 61 termos, olha só. Agora sim, eles estão ficando mais perto um do outro. Então, é quase que eu posso pensar uma coisa, tá? A partir do número 60, né? De 60 termos, pelo menos parece que esse 6 já está se mantendo, tá? Vamos ver o que mais dá. Isso foi. Então, vamos colocar um 80. Vamos brincar mesmo. 80. Aonde nos leva isso aí? 0,6093. Já não mudou muito, tá? 0,6 está ficando, 6 está ficando aí. Vou colocar 81 aqui. Vamos ver o que dá. Ó. Aqui também, 6, 6. Bom, parece que essa expressão converge sim para o número 0,6 e alguma coisa, correto? Tá certo? Mas a gente não vai fazer essa conta a vida inteira, né? Tem que ter um jeito, um jeito interessante, inteligente, né, de fazer isso. Pelo menos estamos vendo a partir do termo 80 e 81, o 6 está sendo, olha, o valor se aproxima de 0,6, todos eles. Ok? A gente viu que no início, esses valores aqui estavam se afastando muito. Um era 0,7, outro era 0,5. Mas aos poucos está se concentrando no ponto 0,6. Né? Mas sabemos que essa série, pelo que a gente já viu, converge. A gente provou que converge, tá? Ok? Então ele deve convergir. Mas a gente vai fazer isso a vida toda? Não, né? Então, para isso, primeiro definimos uma coisa. O que é o resto? O que é o resto de uma série? Então, deixa isso aqui, não precisava fazer isso. Ok? O que a gente vai fazer? Pega uma série que converja, ok? Tá o caso do que a gente tinha, né? Então, o resto, o que é o resto? O resto obtido quando aproximamos a soma da série pela késima soma parcial. SK. Quer dizer, a soma até o késimo, tá? Até certo ponto, né? Até o número 80, como eu fiz, né? Quer dizer, o resto vai ser a soma total da série menos essa soma aqui. Ok, resumindo, tá? Vamos ver assim. Bom, você sabe que S é igual a nossa série completa, tá? Certo? Essa é a série completa. Mas a série completa pode ser escrito como a soma késima, quer dizer, os termos, né? O A1, A2, etc. 1 mais A2 mais A3 mais, né? E assim vai. Continua. Digamos que eu vou colocar, somar até o késimo. Mas, e aí continua, né? K mais 1, mais, etc, 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 etc. Né? Aí tem pontinho, pontinho, pontinho. Aí. Então, se eu somo esses aqui, será que é suficiente? O que estava fazendo lá com aquela série, né? Se eu somo até aqui, será que já tem um bom resultado? Então, isso aqui é assim, veja, o que é o resto? Vai ser assim. Isso é a soma késima
Vamos escrever assim. Então, você tem esse igual a tudo isso, que é a soma késima, mais o quê? Mais alguma coisa que sobrou, não contamos, certo? Mas alguma coisa que a gente não contou. Que essa coisa aqui, com certeza, deve ir para zero, tá? Tem que ir para zero. Ok? Então, a isso que nós vamos chamar, a isso que a gente vai chamar de resto, tá? Ok? A isso, essa soma, AK mais 1, mais AK mais 2, mais o resto, realmente é resto, tá? Então, isso aqui, a soma parcial, até a késimo termo, tá? Então, é isso que nós vamos chamar resto, a essa sominha aqui, tá? Então, depois isso aqui está assim, desse jeito, tá? Tá ok. Tira isso aqui. Aí fica melhor. Isso aqui é a soma, até késimo termo. E então, o RK como calculo? Simplesmente, RK vai ser o S menos essa coisa aqui, tá? Tá bom? Ok. Tá. É isso, tá? Então, olha, RK é igual a R, aqui passei por outro lado, é esse menos essa coisa, né? Que é o soma késimo, tá? Para que fique mais, entre aspas, elegante, eu tenho isso. Isso aqui é a nossa série. Até aqui é a késima soma. Ok? E assim. Isso aqui a gente chamou de isso. Késima soma. Mas alguma coisa, qual? A gente vai chamar de resto. Porque esse é o resto, tá? A sobra, né? Então, a gente chamamos de esse, e a gente chamamos de SK. Portanto, o RK é igual a quem? A esse menos SK. Pronto. Aí, o que seria isso? A soma completa menos a soma parcial. Bom, é claro que, se a nossa série já converge, essa expressão tende para zero, tem que ir para zero, né? Tá? Bom, aí vamos para alguns exemplos, tá? Ok. Por exemplo, nessa série aqui, a série geométrica, né? Bom, aqui nessa série, nem vou falar de série alternada ainda, tá? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, você tem essa série. Quem é o R1? É a soma, é a diferença entre a soma total, menos a soma até o primeiro termo, até esse primeiro termo. É isso. Bom, nesse caso, a soma total, como isso aqui é uma série geométrica, isso aqui converge para 2, né? Só fazer a continha, né? Usar aquela formulinha. 1 sobre 1 menos a razão, né? É isso aqui. Então, isso dá 2. Isso aqui dá quanto? É a soma, simplesmente a soma até aqui. Ué, tá certo? O R5, quem é? É a soma total menos a soma até o quinto elemento. Quer dizer, até aqui. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Pronto. Bom, o que mais tem que fazer agora? É só substituir. 2 menos tudo isso. Me deu esse valor. 1 sobre 16. Tá certo? Bom, se você quer saber quanto vale 1 sobre 16, né? É só fazer a conta, né? Aqui, ó, numericamente. É 0,62. Certo? Esse é o restinho. O restinho, quer dizer, a sobrinha, né? A cauda que está aqui. Nessa aqui, você calculou daqui até aqui. Bom, isso aqui, bom, o resto tem que ser desprezível, tem que ser, ir para zero, tem que ser quase zero, né? Então, isso aqui, afinal de contas, está sendo 0,0625. Quer dizer, realmente, já está próximo do zero. Quer dizer, quando calculei a soma até aqui, já está me dando quase o valor exato, porque daqui para lá está se valendo quase zero. Tá certo? Quer dizer, uma boa aproximação disso aqui é calcular daqui até aqui, e daqui para cá já vai sendo zero. Certo? Isso que está dizendo. Tá, eu vou fazer mais um passo aqui, né? Veja, a soma total menos essa soma parcial. Deixa eu calcular isso aqui, quanto vale essa soma parcial? Numericamente, tá?
e vale esse aqui. Olha só, seria 2 menos... Quanto vale isso aí? Isso aqui. Aí está. Tá vendo? Essa soma aqui, que é a soma parcial aqui, está se aproximando do valor real, 1,9375. Tá? E aqui eu fiz aqui com 100. Aí, pirei um pouco. Vamos lá. É a soma total menos a soma até o termo 100. Posso fazer com outro número. Posso colocar com R8. Vamos colocar R8, tá? Que seria a soma total até menos a soma até o termo 8. Tá bom? O que o computador faz? Deixa eu fazer, tá? Vamos ver. Okay. Deixa eu fazer isso aqui. Deu isso aqui. Isso aqui vale isso. Bom, com certeza aqui ele deve ter arredondado, tá? Mas veja, 2 menos isso aqui, o restinho está ficando perto do zero. E essa expressão aqui está ficando perto do número 2. Tá vendo? Tá bom? Fazer mais uma aqui. Vamos fazer com R100, como a gente fez aí. Calma. Vou fazer com R100. Quer dizer, o resto, depois de somar os 100 primeiros elementos. Isso, manualmente, não vou fazer. Impossível. Tá? Mas, vamos ver o que dá. 2. O computador me ajuda, né? Nesse caso. Quanto vale isso aqui? Vou fazer meu computadorzinho aí. Oh, ele diz que isso já vale 2.0. Que esse valor está ficando muito... Deixa eu ver. Olha só, ficou esse valor, na verdade. Gigantesco, dividido por esse valor gigantesco. Bom, dá 12, não sei quantos dígitos. Dividido por 6, esse quantidade de 12 dividido por 6, dá quanto? Dá 2. Quer dizer, isso aqui tá perto de 2, tá? Ok? Isso é quase 2, não é 2, tá? Com certeza isso aqui não é 2, mas é perto de 2, tá? Por isso que o computador já está calculando, já está arredondando. Bom, esse aqui tem que configurar para que não arredonde, né? Deve ter mais alguns algoritmos aqui, tá? Tá vendo? Então, o resto ficou pertinho do zero, tá certo? Ele ficou pertinho do zero. Tá bom. Então, você quer saber quando, até que número eu posso chegar, né, calcular, até que termo eu tenho que calcular para que já tenha um valor aproximado, que eu esteja seguro, né? Bom, isso vai ser quando o resto está mais perto do zero. E tem outra coisa a mais, tá? Tem outra coisa a mais. Quanto vale essa diferença? Nesse caso, deixa eu fazer a diferença. Eu não fiz a diferença. Quanto é a diferença? A diferença deu 0.0078. Quer dizer que estamos próximos já, ok? Quer dizer que esse valor aqui está bem próximo desse aqui. Quer dizer, estamos próximos, que o valor real é quase isso. Você está cometendo pouco erro, né? Isso que está dizendo. Tá bom? Bom, é isso que está dizendo, né? Mais ou menos essa é a ideia, tá? Bom, e aqui, aqui já quase, né? Ele colocou um 2 aqui, então é quase isso mesmo, tá? Ok. Bom, e aqui tem um teorema que vai nos ajudar, tá? Que diz assim: considere as seguintes séries alternadas, as séries que a gente conhece, com as mesmas condições do teorema de Leibniz, que o AN vai positivo, isso aqui vai para é decrescente, né? E isso aqui vai para zero. Quer dizer, as mesmas condições do teorema de Leibniz. Então, podemos dizer o seguinte, que o resto é menor que esse valor. Só isso. Nossa,
Aqui já ele te diz o resto, quanto erro você está cometendo. É pouquíssimo. O erro é quase isso aqui. É menor, o erro que você comete é menor que, olha, o resto é comparado, aliás, com um dos elementos dessa série, tá? Ok? Tá bom? Isso que diz, tá? Bom, esse assunto a gente vai voltar a falar um pouquinho mais depois. Tem exemplos aí no livro, tá? Do Leitão, tá? Para calcular restos, etc, tá? Ok. Então, bom, agora sim, vamos passar um exemplo que você não precisa ficar preocupado também, não. Aqui diz o seguinte: uma série para calcular isto, olha só, aqui vem com novidade, né? Logaritmo natural de x mais 1. Por que não logaritmo natural de x logo, né? Depois a gente vai ver isso, tá bom? Uma forma de calcular logaritmo de x mais 1, quando x, esse x aqui, está entre menos 1 e 1, quer dizer, pode ser 0.9, 0.9999, tá? Ou pode ser menos 0.9999, tá? Ok? Então, se aqui o x vale 0.9, isso seria 0.9 mais 1. Aqui seria 1.9, tá certo? Ou pode ser, x pode ser 0.1. Se é 0.1, porque está aqui, aqui seria 1.1, correto? Bom, então diz que existe uma formulinha para calcular logaritmo natural de x mais 1. E é dado por essa série aqui. Essa série a gente vai voltar a estudar um pouquinho mais na frente, no assunto chamado séries de potências. Série de potências, tá? A gente vai falar série de potências e lá a gente vai tratar esse assunto, tá? Quando a gente fala de série de potências, lá a gente vai tratar isso. Ok? Então, por enquanto, vamos aceitar essa formulinha. E aqui diz o problema. Ache um limitante superior para o erro cometido quando aproximamos o valor de logaritmo natural de 1.1 pela soma dos 3 primeiros termos da série. Bom, tá, ele está dizendo, acho, então é isso, né? Quer dizer, se você usa essa formulinha aqui, usando os 3, né, primeiros termos da série, então, com certeza você errou, porque isso aqui, você somente usa os 3 primeiros termos da série. Então, a pergunta é, quanto erro você cometeu? É isso que está perguntando, tá? É isso que ela está perguntando. Vamos lá. Ok. Bom, começamos assim. Logaritmo natural de 1.1. Deixa eu ver aqui. Isso aqui deveria ser... Isso. Opa, cadê? Desculpa aí. Aí. Então, logaritmo natural de 1.1 é a mesma coisa que 1/10, correto? Mais 1. Na verdade, seria 0.1 aqui, para que fique mais claro. Correto? 0.1. Mais 1, correto? Tá. Bom. Ok. Bom, agora eu posso usar a formulinha que estava lá em cima. Essa formulinha. Porque aqui o x vale 0.1, x vale 0.1, e substituir aqui. Aqui seria 0.1, que é a mesma coisa que 1/10, né? Eu teria isso. E se você observa, eu tenho isso, tá? Uma série desse tipo, tá? Bom, eu fiz com seus colegas de outro jeito, mas não tem problema. Então, isso aqui vai se transformar em quem, né? Quando n vale 1, isso aqui vale positivo, sinal mais, começa com mais, depois menos, mais, menos, mais, né? O próximo elemento vai ser, quando n vale 1, então eu tenho isso, aqui 1, né? Então o primeiro elemento vai ser só 0.1, né? Isso, ou 1/10, né? Menos. O segundo elemento vai ser, quando isso vale 2, e aqui vale 2.
Perdão, aqui quadrado, né? 0,1 ao quadrado, que é a mesma coisa que 1 centésimo, ou 1 sobre 100. Aqui tem um centésimo. Divido ainda por 2. E depois, o próximo elemento vai ser 0,1 elevado a 3, quer dizer, 1 milésimo, dividido por 3. Esse vai, né? Aqui, 1 elevado a 4, correto? Aí está. Queremos saber quanto erro, né? Quão pequeno é o R3, quer dizer, quanto erro a gente cometeu, tá? Isso que a gente está querendo saber, tá? Porque esse resto, na final de contas, está dizendo o erro, tá? Das nossas contas, tá? Então, queremos saber quão pequeno é o R3. Pelo teorema anterior, temos o seguinte, que o R3 é menor que A4. Por quê? Esse aqui se encaixa, né? O teorema se encaixa para séries alternadas, e é o nosso caso, ok? E temos uma série, essa série que está aqui, a série que está aqui, satisfaz todas essas condições. Essa expressão aqui, esse aqui, ele vai para zero, é decrescente, ok? É positivo, perfeito. Então, se você faz a conta, vai dar, tá. A soma até o terceiro elemento, é aqui, até aqui, vai dar um número, correto? E essa soma aqui, que é o resto, o R, que a gente chamou de R3, né? Pelo teorema diz que esse resto R3 é menor que o próprio A4. Oh, que legal. Essa soma, então, o R3, quer dizer, o cálculo de fazer a soma total, menos esse pedacinho aqui, vai ser menor que esse aqui. Isso diz o teorema, tá? E ele me ajuda, então, demais para fazer a conta. Bom, isso seria, o quarto elemento é esse aqui. 0,1 elevado a 4, quer dizer, 1 sobre 10.000. E ainda divido por 4, né? 1 dividido por 1, 2, 3, 4, 10.000, né? E ainda divido por 4, quer dizer assim. Pronto, aí está esse número, tá? 1 sobre 4 é 0,25, e daí teria que percorrer 4 numerinhos para a direita, e pronto, eu tenho esse valor. Bom, isso me traz uma informação muito importante, tá? Quer dizer que o nosso erro é bem próximo do zero, ok? E então, isso aqui, perdão, até aqui, essa soma até aqui, está próximo do valor real. Então, se somarmos, você vê que ele dá 0,09533333, tá? É só fazer a conta, tá? Bom, fazer a conta não é fácil, tá? A mão não é fácil, tá? Temos o computador que nos ajuda aqui, tá? Mas o que a gente quer saber? Bom, o que está querendo saber? Que, olha, quanto erro a gente cometeu? Quando você tem dois números, se eles são iguais, a diferença é quanto? É zero, correto? Então, deixa eu fazer uma pequena análise aqui. Quando você tem dois números, por exemplo, 34 menos 34, professor, isso aí é zero, professor, isso aí é óbvio, né? É zero. Por quê? Porque os dois números são iguais, tá? Vou colocar um módulo aqui, para que não exista diferença. Eu vou colocar aqui 33 menos 34. Quanto vai dar? 1. Na verdade, 1, né? 1.0. O que aconteceu? Existe um dígito, um algarismo a diferença, tá? Isso que está dizendo. Olha, 33 menos 34. Existe um numerinho de diferença, tá? Então, vou fazer mais agora. Vou fazer com decimais, tá? Com números fracionários. 0.034 menos 0.034. Óbvio, a diferença é zero. Mas deixa eu colocar um número aqui. 7 e aqui colocar 6. Isso aí também é fácil calcular, professor, tá? Mas veja a diferença, deu 0.0001. Por que apareceu esse 1? Por causa desse 7 aqui. Correto? Ele está mostrando, né? Está dizendo, olha, aqui tem uma diferença. Quer dizer, não são iguais. Os 7 com 6 não são iguais. Esse número aqui, afinal de contas, está me dizendo
onde está a diferença de uma com outra, tá? E o mais interessante, isso também me diz que antes dele, os termos são iguais, tá? 430, 430. Isso me diz que os termos antes são iguais, tá? Bom, então, então, a quantidade de zeros me diz quão próximo estou, tá? Até onde ele está próximo, tá? Então, é por isso que eu posso dizer o seguinte. Essa quantidade, a soma até o terceiro termo, tá dando isso aqui, 0,095333, né? Essa expressão, esse valor, é próximo de quem? Do logaritmo natural de 1,1. Por quê? E, aliás, com 4 casas decimais. Por quê? Porque tem 4 casas onde os dois números, o restinho, está dizendo que a diferença do valor real com o valor aproximado tem um zero e 4 casas decimais iguais a zero. Quer dizer, até esse ponto, que é até aqui, eles eram iguais, tá? Isso aqui está dizendo, tá? Bom, então é isso aqui. Então, uma forma de aproximar desse valor aqui, perdão, do logaritmo natural de 1,1 seria 0,0953. Pronto, esse seria o valor aproximado, tá? E se você quiser, pode calcular esse valor, tá? O valor, entre aspas, real, entre aspas também é real, tá? Correto? É 0,09531, olha. 0,9, aqui seria 0,95333, tá vendo? Tem uma pequena diferença, mas já está muito próximo, nesse caso, né? Está muito próximo do valor real, ok? Internamente, o computador também não é muito inteligente, tá? O computador não é inteligente, tá? A gente que ensina ele a fazer coisas inteligentes. Tá? Internamente, ele está fazendo um monte de contas também, tá? Só que ele tem a velocidade de eletricidade, né? Ele faz rápido as contas por causa disso, né? Então, ele itera, ele faz várias vezes, tá? Ele pega um algoritmo, que é um conjunto de passos que se repete. Que, afinal de contas, o que é esse conjunto de passos? É uma soma, e vai calculando. E pronto. É desse jeito que ele faz a conta, internamente, tá? Então, o valor aproximado de logaritmo natural de 1,1, tá vendo? Sim, no meu tempo, no tempo atual, para calcular logaritmos, você usa uma calculadora, tá? No meu tempo ainda, quando eu estava ainda na escola, a gente estudava logaritmo, usava umas tabelas, ok? E a gente tinha que identificar, a gente tinha uma parte que se chamava mantisa, não sei o quê, não sei o quê. Era uma tabela enorme que os matemáticos tinham feito para fazer as contas e de como chegar nos cálculos de logaritmos, tá? Mas veja aqui, esse caso aqui pode ser resolvido usando séries, tá? É isso que os matemáticos, quando eles fizeram isso aqui, foi uma coisa legal, né? Bom, espetacular. Sem se preocupar muito, a gente já sabe quanto vale mais ou menos o logaritmo natural de 1,1. Aí está, tá bom? Muito bem. Então, isso é interessante, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais na frente em relação a isso, tá? Por que posso afirmar que isso aqui é próximo disso? Porque o errinho, olha só, está bem próximo do zero já. Ok? E quão próximo, tá? Os 4 primeiros dígitos, incluindo o primeiro, são zeros, né? Bom, vamos continuar mais um pouco. O que se chama convergência absoluta, tá? Isso que vamos fazer agora. Dada uma série qualquer, tá? Uma série é absolutamente convergente se a mesma série, tá? E o termo geral, você troca o termo geral pelo módulo, olha só. Se você troca a série, né, o termo geral da série pelo módulo, né? Pela série com módulo do termo geral. Então, se essa série aqui, essa nova série, é outra série, tá? Então, essa série, vamos dizer, absolutamente convergente, ou converge absolutamente, se essa série converge, correto? Tá bom? Esse vai ser o nome que a gente vai dar, tá? Bom, aí temos exemplos. Coloco esse exemplo aqui, essa série. Aqui está a série, tá? Tem mais, menos, mais, menos. Aí temos uma série alternada, nesse caso, né?
Será que essa série alternada é convergente? Ela é, tá? Pelo que podemos provar isso, tá? Ela é convergente, tá? Mas será que ela é absolutamente convergente? Tá, aqui tem uma afirmação. Ele diz que é absolutamente convergente. Por quê? Só fazer a conta. Então, pega somatório e coloca esse termo geral em módulo. Coloquei em módulo. Pronto, eu tenho isso. Essa parte aqui ele, em módulo vai ser 1. Então, isso aqui, olha, em módulo vai ser 1. Pode sumir. Então, eu fico com uma série, exatamente essa série aqui. E essa série é conhecida, é a série geométrica, cujo valor, nesse caso, acho que vai dar 1,5. Tá? Porque ele não tem 2n menos 1, tá? Mas tudo bem. Então, essa série é exatamente essa série. E essa série converge. Como essa série converge, então a gente diz que a série original é absolutamente convergente, tá? Esse é o nome que a gente colocou, tá? Tá bom? O que mais? Temos a série... Então, você pode ter uma série que pode ser absolutamente convergente ou não, tá? Ela pode convergir sozinha e pode ser também... Uma série pode ser convergente e pode ser também absolutamente convergente, tá? Mas tem casos onde a série, como esse caso aqui, essa série alternada, que a gente já viu, ela converge, mas não é absolutamente convergente. Ela converge, mas não é absolutamente convergente. Por que não é absolutamente convergente? Porque a gente faz a série, pega o termo geral, olha, faz a mesma conta que a gente fez anteriormente, a gente chega na série alternada. E a série alternada não converge. Portanto, essa série é convergente? Sim. Mas é absolutamente convergente? Não. Ok, muito bem. Então, aí um nome que a gente coloca, tá? Então, temos dois tipos de exemplos aqui. Vou resumir um pouquinho. Então, temos dois tipos de exemplos aqui. Uma série que é convergente e absolutamente convergente. Tem uma série que é convergente, mas não absolutamente convergente. As séries que convergem, mas que não são absolutamente convergentes, são chamadas de condicionalmente convergentes, tá? Então, uma série que não converge absolutamente, mas é convergente, é chamada condicionalmente convergente, tá? O que é uma série absolutamente convergente? É uma série onde, se você troca os termos geral pelo módulo, e essa série converge, tá? O que é condicionalmente convergente? Quando ela é convergente, mas não absolutamente convergente, tá bom? Então, pelo visto nos exemplos anteriores, essa série é condicionalmente convergente, tá bom? Aqui tem um teorema muito interessante, tá? Que diz o seguinte: se uma série quer dizer, se você pega uma série e vê que ela já é absolutamente convergente, então ela vai ser convergente, tá? Tá bom? Uma série que é absolutamente convergente tem como consequência o seguinte, que a própria série é convergente, tá? É o caso daqui, né? Nesses casos aqui. Essa série, né? Essa série aqui, você faz a conta. Deu isso. Então, provamos que essa série é absolutamente convergente. Consequência disso é que a própria série, esse aqui, é convergente também, tá? Ok? Isso aqui diz o teorema, tá? Esse aqui não foi absolutamente convergente, portanto, não tem como concluir nada. E outra coisa, né? Isso aqui, muito interessante. Isso em algum momento você já viu. Isso chama, entre aspas, a desigualdade triangular, tá? Por exemplo, se você pega... Deixa eu pegar aqui. Ao invés disso, você pega dois elementos. O módulo da soma é menor ou igual que sempre que a soma dos módulos. A soma de A mais B. Isso que está dizendo aqui. O módulo do somatório é menor ou igual que o somatório dos módulos, tá? Ou, você pode ver de outro jeito também. Troca esse aqui por uma integral. E troca isso por uma integral. Isso é também verdade, tá?
Bom, disse que as nossas funções são positivas, etc, etc, etc. Isso. O módulo da integral de uma função, tem módulo, desde que a função seja contínua, tem integral, tudo isso, né? Então, a integral, esse valor aqui vai ser menor ou igual que a integral do módulo, tá? Tá bom? Bom, isso a gente vê depois, mas isso aí tem muita relação com isso, tá? É o que chama desigualdade triangular, tá? Muito bem. Então, isso aqui, de tudo que a gente conversou, a gente lembra isso aqui. Uma série que é absolutamente convergente, então ela é também convergente, tá? Bom, agora vem mais uma ferramenta que vai nos ajudar a fazer contas, tá bom? Chama-se o teste da razão, ok? Então, eu fiz vários exemplos aqui. No livro tem, tá? Mas ele é muito bom. Né? Olha só, aqui tem exemplos, tá? Treine com aqueles exemplos, tá? Ok? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Mas antes de fazer o exemplo, né, tem que explicar, né, o que é o teste da razão. Bom, então diz assim, tá? Pense numa série. Às vezes, o critério de comparação não ajuda. Às vezes, o critério de comparação com limite, né, teste de comparação com limite, também não ajuda, fracassa. Então, aí você usa isso aqui. Ou às vezes funciona também, tá? Tá. Então, diz assim, pega uma série, o AN não pode ser zero, tá? Só isso. Ok? Então, se o limite, você vai fazer o quê? No teste da razão, você vai calcular o limite desse quociente, tá? Tem um teste muito parecido com ele, se chama teste da raiz. Daqui a pouco vamos falar dele. Bom, esse teste da razão aqui... Calcule o limite, tá bom? Calcule o limite desse quociente, tá bom? Uma vez calculado, aí você vai concluir o seguinte. Se ele, o valor que você calculou, for um número, tá, com certeza o número vai dar no máximo zero, tá? No pior dos casos, pior do zero, tá? E de zero para cima, tá? Nunca vai dar negativo, porque tem módulo aqui, tá? Então, se o valor for um número menor que 1, então a série é absolutamente convergente. Ótimo. A série é absolutamente convergente. E, portanto, claro, a série também é convergente, né? Porque toda série que é absolutamente convergente é convergente. Bom, já que esse é o caso, tá? E se ele for maior que 1 ou for infinito, então a série vai ser já divergente. Ótimo. E se ele for igual a 1? Bom, se ele for igual a 1, não posso dizer nada. Ok? 3 casos. Calcule esse limite, tá? A primeira coisa é, calcule esse limite. Esse limite. E veja o que acontece, tá bom? Eu vou deixar vocês com isso aqui, deixa eu atender um negócio aqui, rapidinho. Já volto. E analise se isso aqui é convergente ou não, se a série é ou não convergente, tá bom? Só um pouquinho, já volto, porque aqui estão precisando de minha ajuda. Então, pense nesse aqui, me responda, tá? Faça a conta, use o critério, tá? Deixa eu diminuir o tamanho aqui. Espera aí. Ok, calma. Aí está o teste da razão. Pronto. Aí, aqui está a nossa pergunta, tá bom? Use esse limite, né? E calcule, tá bom? Já volto. Já volto mesmo, rapidinho. Muito bem, estamos de volta. Então, o que vocês acham? Essa série converge ou diverge? Como é que é? E claro, por quê, né?
Alguém tem uma ideia? Nada? Faz a continha aí. Vocês estão aí, né? Deixa eu ver. Tem quantas horas? 25. Tá bom, tá bom. Estamos... Faz a continha aí. Pensa aí rapidinho. Com certeza é fácil. Depois você vai fazer a conta rapidinho. Mas vai. Uhum. Deixa eu pegar o livro do leitor. Cadê você? Já calcularam, né? Isso aí. Vamos lá. Vamos lá. O que que tem? Daniel diz que converge. Jorge diz que diverge. Thierry diz que diverge. Porque o fatorial aumenta mais rápido que o exponencial. Ok, mas... E aqui o Arthur calcula o valor dele, que deu mais infinito. Isso. Tem que calcular essa conta, fazer essa conta. Não tem como fugir desse, tá? Deu menor que 1, converge. Nos outros casos, diverge. Se for 1, aí a gente não sabe, tá? Ok. Realmente, tá? Eu vou fazer essa conta aqui, né, de novo, porque senão fica feio, né? Só copiar e colar, não dá, não. Pelo trabalhinho, pelo menos, né? Então, tenho que calcular isso, né? Opa. Ok. E como calcula isso, professor? Bom, só calcular, né? Então, vai ser essa expressão, vai estar embaixo, e aqui em cima vai ter a expressão com n mais 1, né? Tem n, troco por n mais 1. Então, pegar esse número, dividir por esse, é a mesma coisa que pegar esse número, multiplicar por esse. Ou aplicar o seguinte, né? Esse extremo multiplica com esse extremo, né? Você sabe isso na escolinha, já você já viu. Como você é bom menino, você aprendeu na escola e não esqueceu. Produto de extremos é igual a produto de extremos, né? Esse aqui e esse aqui. Pronto. Aí está. Correto? Tirei um módulo. Por que, professor, você tirou um módulo? Não podia. Posso. Por quê? Porque todas as quantidades envolvidas são positivas. Ótimo, ficou fácil. Então, agora, a partir daqui, como vocês são espertos, já fizeram a conta, esse carinha aqui é nada mais que isso. Isso é isso. Por quê, professor? Propriedade de fatorial. E esse carinha aqui é nada mais que um 7 aqui em cima. Ah, tá. Então aí fica mais fácil, né, professor? Fica. Olha só. Então, tira esse cara, o fatorial some, com esse aqui some. Beleza. Esse aqui some, professor? Some. Esse aqui some, some. Opa. Some tudo. Ó, isso vai para onde agora? Vai para mais infinito, né? Isso, diverge, né? Então, o valor dele deu positivo, claro, ia dar sempre positivo, né? E foi para infinito. O que diz a nossa teoria? Se dá mais infinito, então a série diverge, tá? Logo, a série
diverge. Tá bom? Eu acho que fiz uma conta errada aqui com seus colegas. Ah, é. Será? Então, deixa eu ver. Esse aqui vezes esse, né? Ah, olha só, eu errei aqui também. Na verdade, eu errei com vocês, né? Esse, aqui está, multiplica com esse. Aqui errei. Aqui que errei. Tudo bem. E esse deveria estar aqui. E multiplica com esse. Pronto, aí está. Bom, aí eu não preciso aqui. Aqui que eu tinha que separar. Esse cara separava aqui. Tá bom? Então, some esse cara e some 7n, 7n. Perfeito. Então, na verdade, aqui não é assim, não. Mas, de qualquer forma, dele infinito. Tá bom? Aí sim, tá bom? Tá. Então, a nossa série diversa, tá? Ok. Aham. E aqui, perguntam de novo. Cadê você? Determine se essa série converge ou não. Então, o que a gente faz? Faz de novo o teste também, professor, tá? Então, calcule aquele limite. Uhum. Limite, opa, tá? Do módulo, aí está. Do quociente do AN, né? Colocar AN, só para aqui. Não, AN mais 1, dividido pelo AN. A ordem importa, professor? Importa demais. Ok, o que mais? Então, AN mais 1 seria essa expressão, e onde tiver N, troco por N mais 1. Ok, onde tiver N, troco por N mais 1. Então, seria N mais 2. E aqui seria N mais 1. Seria N mais 1. E aqui é AN. Bom, AN é esse mesmo. Bom? E aí? Essa série diverge, converge? O que você acha? Nós vamos fazer a conta, professor. Vamos lá. Ok? Bom, esse aqui, o módulo entra para dentro e esse aqui some. O módulo entra para dentro e isso aqui some. Ok? Como todos os termos, nesse caso, envolvidos são positivos, esse aqui fica assim. E ainda, bom, deixa eu fazer assim, né? Então, produto de esse extremo com esse extremo, né? Então, deixa eu fazer assim. Tira tudo. Opa, bagunça. Ok, então, vezes, né? Produto de extremos com esse carinha aqui. Produto de meios. Esse carinha aqui. E vezes esse aqui. Perfeito. E, de novo, utilizando nossos truques aí, já truques muito velhos já. Ah, esse aqui é 2, professor, aqui, ó. 2. E N mais 1. Ficou só isso, né? Então, esse 2N pode sumir. Esse 2N pode sumir. Pronto. E aí? Isso vai para onde? Esse limite vai para 1 meio, né? 1 meio. Pronto. E é um número menor que 1, né? Então, a nossa série... Então, essa série o quê? Converge. Bom, nós vimos dois casos, tá? Quando a série, nesse caso anterior, deu mais infinito e então diverge. E aqui, quando deu, né, usando o teste da razão, deu 1 meio, então converge. Ótimo. Tem mais um exemplo aqui.
Cadê? Ah, tá. Tá, é o seguinte. Se a gente tenta aplicar esse critério para a série, né? Se tentamos aplicar o teste da razão na série, essa série aqui, o que a gente tem? Então, aplica o teste AN mais 1 dividido por AN, ok? Quem é AN mais 1? AN mais 1, né? Então, quem é AN mais 1? AN mais 1, professor, é o seguinte, tá? É o AN, então vou colocar aqui, seria 1 sobre N mais 1. Aham. E o AN? É 1 sobre N. Tá vendo? Então, fazendo essa conta aqui, então, esse extremo com esse extremo fica aqui em cima, quer dizer, esse aqui fica em cima. Ok? E esse meio fica aqui, N mais 1. Pronto, eu tenho isso. Aqui está aí, né? Ok. E esse aqui vai para 1, né? Você sabe demais. Quer dizer, aplicando o teste da razão para a série harmônica, olha a série harmônica, deu 1. A série harmônica diverge, correto? Então, aqui deu 1. Então, não posso saber nada se isso converge ou não converge, tá bom? Ok? Se não, essa série converge ou não. Ah, tá. Esqueci de falar algumas coisas aqui em cima também. O teste da razão é poderoso, tá? É muito forte, tá? Determine se a série converge ou não, tá? Na verdade, essa série aqui em cima converge não somente, tá? O teste da razão diz que converge absolutamente, tá? Absolutamente. Ok? Converge absolutamente. É muito forte, tá? O resultado do teste da razão, tá? Ele converge absolutamente. E se converge absolutamente, também converge, né? Ok? Tá. E nesse caso aqui, se a gente tenta aplicar o teste da razão, deu 1. Não posso dizer nada, tá? Eu não sei se a série converge ou não, tá? Mesmo que a gente já sabia que a série diverge, tá? Tá vendo? Aqui não funcionou. Bom, veja aqui. Se tentamos aplicar agora o teste da razão para isso aqui, menos 1 meio, menos 1 elevado a n, 1 sobre n. O que vai acontecer? Vou aplicar o teste. Veja só. Nesse caso, essa série não é a série alternada, mas sabemos que ela converge. Vai dar o quê? Módulo disso. Módulo agora tem esse menos 1 elevado a n mais 1, tá? 1 sobre n mais 1. De novo, usando isso aqui em módulo vai sumir, e fica somente isso, isso. Que afinal de contas, de novo, usando as mesmas técnicas lá em cima, vai dar 1. E agora? Então, veja, o limite disso aqui deu 1. O teste de razão não pode dizer nada, correto? Então, quando isso dá 1, quando isso aqui dá 1, eu não posso dizer nada. Eu não posso saber se a série converge, eu não posso saber se a série diverge, porque os dois exemplos que a gente mostrou mostram isso. Você não pode saber se a série converge ou diverge. Você não pode saber se a série converge absolutamente ou não, tá? Não pode saber, sem chance. Tá bom? Ok. Que mais? Vamos ver se tem algum probleminha aqui. Nosso tempo já está quase acabando, mas eu acabei até aqui com seus colegas, mas a gente pode fazer mais um pouquinho só. Deixa eu ver. Rapidinho. Séries de potência. Tem isso no livro Stewart, né? Tem um monte. Série de convergência absoluta. Pronto. Ok, peguei um exemplo aqui, deixa eu ver. Ah, tá, esse é bonito. Tá, olha só. O
Essa série aqui. Essa série aqui, o que você acha? Ok, está no livro do vestibular, tá? O que você acha? É convergente, divergente? O que você acha? E aí? Converge, nos diz Daniel. Por quê? Porque cosseno de n vai ser sempre menor que 1. E a série 1 sobre n ao quadrado converge. Aí, pelo teorema do comparação, Isso. Essa é a ideia. Muito bem, Daniel, tá? Tá bom. Então, vamos fazer assim. E se você observa como é que essa série... Como é cosseno de n? Bom, cuidado, né? Cosseno de n, cosseno de 1, você não sabe quanto é cosseno de 2, cosseno de 3. De qualquer forma, a função cosseno... A função cosseno, ela é assim, né? Começa em 0, em 1, a função cosseno, não é? Ok? A função cosseno, tá? Em 0 vale 1, em 2π volta a valer 1, né? Mas isso aqui em 2π, ok? Aqui já é 2π. 2π é igual a 6 ponto e alguma coisa. Na metade, em 3 ponto e alguma coisa, não é 3, tá? E a metade de 3, ele vai valer 0, né? Π sobre 2, quer dizer, 1,7 mais ou menos. Notem, cosseno de 1, que estaria por aqui, vai ser um valor mais ou menos por aqui. Um valor positivo. Cosseno de 2 está por aqui, vai dar um valor negativo. Cosseno de 3 vai dar ainda um número negativo, deve estar por aqui. Cosseno de 4, deixa eu ver. Bom, cosseno de 6, aqui 6,28 um pouco, né? Cosseno de 6 vai dar mais ou menos por aqui. Cosseno de 5 talvez por aqui. Cosseno de 4 por aqui. Ok? Tá vendo? Então, a nossa série não é uma série alternada, tá? Não é uma série alternada, tá? Essa série não é uma série alternada. Não é. Mas, pode ser que a gente analise e veja se ela converge ou não, tá? Ok. Ok. Então, tarará. Tá bom. Uma observação. A série não é alternada, tá? Não é alternada, tá? Mas, vamos ver. Vamos tentar aplicar nosso critério aqui, né? Esse aqui, coloquei um módulo que vai dar... tá. É uma série de termos positivos, né? Vejamos se ela é... Vejamos se ela é absoluta. Usemos o teste da razão, tá? Ok? Não, esse aqui acho que nem vou usar o teste da razão, tá? Vejamos se ele é absolutamente convergente, tá? Isso aqui. Então, determine se a série é convergente. Melhor seria aqui, a pergunta seria absolutamente convergente. Seria a pergunta é convergente, desculpa, hein?
absolutamente convergente ou condicionalmente convergente. Isso, pronto. Ok, então. Vamos ver se ele é absolutamente convergente, tá? E agora, essa série aqui, será que converge? A gente analisa essa série com módulo, tá? Bom, como alguém já disse, tá? Um dos seus colegas disse, né? Essa coisa aqui, ela é sempre menor ou igual a 1. Esse aqui é menor ou igual que 1. É o módulo, tá? E n ao quadrado. E a série que contém isso aqui é uma série convergente, né? É a série P, né? Isso aqui é... Isso. Isso. Então, eu tenho esse aqui. Então, essa série aqui, com esse termo aqui, essa série aqui com esse termo positivo, tá? Isso aqui é sempre maior ou igual que esse aqui, né? E eu sei que a série... Eu sei que essa série aqui converge. Então, como eu sei que isso é verdade, e a série essa aqui converge, então acontece o quê? Essa série converge. É por ter comparação, tá? Então, se essa série converge, essa série converge, tá? Essa série, se essa série converge, né, em módulo converge, então essa série é absolutamente convergente. Claro. Se é absolutamente convergente, é convergente também, tá? Tá bom? É isso. Esse aqui não é uma série alternada, só para chamar nossa atenção, tá bom? Bom, é isso. Ok? Se você tiver uma pergunta... tá. Na aula que vem, a gente vai falar sobre o critério da razão, tá bom? Ok? Vamos falar sobre o critério da razão, tá bom? Perdão, teste da... Hoje foi razão. Teste da raiz, a gente vai falar sobre isso, tá? Teste da raiz, tá? Na aula que vem. Ok? Então, isso que a gente vai ver na aula que vem. E pronto, já acabaríamos todo o nosso material para a nossa prova. Então, a gente estaria só fazendo exercício, tá bom? Ok. Então, eu vou parar a nossa gravação. Se vocês tiverem perguntas, podem fazer, mas eu vou parar, tá? A gravação só.